Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Mais uma aula de literatura, primeiro ano, Escola Batista é o Shalom. Beleza? Falando no nosso vídeo aí, né? Tem hora que tá saindo do ar. Mas como eu havia comentado com vocês no passado, na última aula, nós vamos hoje começar o capítulo novo, o capítulo 6, aí no livro de vocês, página 99, Humanismo. Aí os objetivos da aprendizagem, né? Reconhecer as características do humanismo. Vamos trabalhar também as principais características do teatro de Gil Vicente, identificar os elementos de crítica social e da moralidade dessas peças, né, de Gil Vicente, bem como as peças vicentinas, né? Identificar também as características da estética humanista em textos de outros períodos. Beleza? Então tá aí no Enem aí, né, esse capítulo. Ele refere-se às habilidades 4, 5, 6 e 7 e as competências 4, 5, 6 e 7 e as suas respectivas habilidades. Beleza? Então, para início de conversa, entrando aqui já no assunto, ele diz assim, né, ó, a comédia é um tipo de representação teatral baseada no humor. Você já assistiu a alguma comédia, seja no cinema, seja no teatro, seja na televisão, né? Resposta pessoal aí, beleza? Na 2, ele diz assim: procure se recordar de alguma cena cotidiana que tenha considerado engraçada. Alguma vez já se arrependeu ou se sentiu mal de ter achado engraçada uma cena ou uma situação? É também resposta pessoal aqui, tá certo? Olha só, esse texto aqui, né? É uma charge, né? A gente pode ver aqui essa charge, né, do Angélio, cartunista paulista. Vou ampliar aqui a telinha para vocês para mostrar essa chargezinha aqui. Beleza? Então tá aí, ó. Natureza morta. Aí já estão aí os caminhões. Observe aí os caminhões indo embora. Com as madeiras extraídas aí da floresta, né? E aqui, representando aqui como se fosse a morte da selva, né? Uma caveira. Então tá lá, ó, a chargezinha. 2 caminhões partem lotados de tora de madeira por um caminho no meio da mata, né? Atrás deles deixa uma clareira com o formato de uma caveira. Beleza? Então, passando aqui para a questão, que ele diz assim, ó, que figura é formada no meio da floresta pelos pedaços de madeira na clareira aberta pela derrubada das árvores. Bom, acabei de falar para vocês aí, né, pedaços de madeira que formam o rosto de uma caveira. Beleza? Fácil. Né? Relaciona os elementos verbais com os elementos não verbais, ó. Ou seja, o título da charge, né, com a figura da clareira. Agora responde, existe alguma crítica social? Com certeza, né? Então tá aqui, essa crítica social existe sim, porque no título Natureza Morta, os elementos verbais aí, tem o rosto da caveira, que são os elementos não verbais, fazem uma crítica social aí contra o desmatamento indiscriminado das matas, né, brasileiras. Beleza aí, ó? Pedindo que a gente enfatize aí para vocês que o rosto da caveira está diretamente associado com a morte. É que o título Natureza Morta remete a essa expressão aí sagrada no universo das artes plásticas, né? Natureza morta. O título pode ser entendido em sentido literal. A natureza está morta, isto é, morreu. Ou em sentido figurado, ou seja, os elementos dessa obra de natureza morta, em vez de seres inanimados, né? Frutos, livros, taças, jarras, louças e outros elementos que costumam compor esse tipo de trabalho. São tocos e pedaços de madeira. Beleza, galerinha?
Bem aqui ainda passando para a página 100, do livro de vocês, página 100, tem aqui falando um pouco aqui sobre, passando para a página 100, observa que tem o poder do riso, né? Falar um pouco aqui sobre através do tempo. Né? Ele diz assim, o poder do riso. Nesse capítulo você estudará, deixa eu aumentar aqui um aqui é uma cena de um stand-up aí, né? Início dos anos 2000. Olha lá, o Zé Vasconcelos em primeiro plano e o Bruno Mota em espetáculo em Belo Horizonte no início dos anos 2000. Beleza? Então, você vai estudar o renomado dramaturgo de Portugal, do humanismo de Portugal, que é Gil Vicente, e sua obra reflete a passagem da Idade Média para o Renascimento, mostrando a mudança provocada na sociedade na época. Né? Então, como essas suas peças recorriam ao riso para criticar os costumes do seu tempo, ao mesmo tempo é usado atualmente em diversos formatos. Né? Aqui no Brasil nós chamamos isso de stand-up, né? Chamada comédia stand-up aí, como gênero criado nos Estados Unidos, né? Foi introduzido no Brasil aqui, né? Por Chico Anísio, Jô Soares, né? José Vasconcelos, né? O Danilo Gentili, né? O Bruno Mota, enfim, alguns artistas brasileiros aí. Né, que predomina aí um tom coloquial, né, de uma comunicação direta, fácil com a plateia. O uso de gírias e palavrões é bastante comum também. Então, os assuntos são mais variados, desde temas ligados a relacionamentos íntimos até questões políticas. Muitos desses elementos também podem ser encontrados em peças vicentinas. Belezinha, galera? Então, aqui, pegando aqui a parte já de contexto histórico, né, do humanismo, aí eu quero passar para vocês aqui esses slides, tá? E vai falar especificamente sobre esse contexto histórico, que está aí no livro de vocês, né, na página 100, tá? Página 100 aí do livro de vocês, acompanhe aí, tá? Esse contexto histórico. Então, resumindo aqui o que ele diz, ó, na Europa, nos séculos 14 e 15. Beleza? Então, quero que predominava aí na Europa, né, todo o contexto cultural do humanismo, né, que lá com o renascimento urbano lá da Idade Média surgiram chamados burgos, né, que eram pequenas cidades protegidas por muralhas, né, eram torrões e portões. Então, essas povoações elas se caracterizavam pela mistura de culturas rural e urbana. E aí os habitantes dos burgos eram chamados de burgueses, né, viviam numa situação peculiar no sistema feudal, já que não eram servos nem membros da aristocracia dos castelos. Então, eles se dedicavam principalmente ao comércio de produtos rurais, ovos, frangos, legumes, enfim, coelhos, utensílios domésticos, enfim. Também exerciam atividades financeiras e bancárias, né? Então, aí o comércio e a vida urbana ganham impulso, né? A burguesia enriquecida investe nas navegações e a expansão marítima começa a se desenvolver. E o poder transfere-se dos senhores feudais para o rei, né? Além de permitir um contato aí maior entre pessoas de diferentes lugares, né? Contribuiu decisivamente para a intensificação das trocas culturais, né? O comércio, vamos dizer que ele passou gradativamente a apresentar uma importante fonte de enriquecimento, convivendo com a riqueza fundiária, isto é, associada à posse da terra que havia predominado no feudalismo. Beleza? E aí, em Portugal, especificamente, é um dos primeiros reinos unificados da Europa, né? Ascensão do trono de Dom João I até o final do século XIV, e o início da expansão marítima, né, com a tomada de Celta em 1415, e o período de prosperidade política e econômica, com a expansão marítima, que era através da propagação da fé, né, e o alargamento das fronteiras do Império. Né? Você pode acompanhar aí também no livro de vocês, na página 100,
101. Vamos dizer que esse poder político ele escapou das mãos dos senhores feudais e se concentrou no rei. Então, um dos primeiros países europeus a concretizar esse processo de centralização do poder a ter um reinado unificado foi Portugal, no final do século XIV. Então, houve a ascensão do trono de Dom João I, o mestre de Avis. No caso, em seu reinado, iniciou-se a expansão marítima portuguesa, a partir da tomada de Ceuta, no norte da África, em 1415. Tá? E as justificativas para a expansão marítima eram principalmente a propagação da fé, né, como está aí colocado para vocês, a fé católica, o alargamento das fronteiras do Império e o estabelecimento de lucrativas linhas comerciais. Né, com o sucesso das grandes navegações, Portugal passou por um período de grande prosperidade política e econômica. Beleza? Então tá aqui, ó, em relação à cultura humanista, e acompanhando na página 101, ainda no livro de vocês, essa cultura humanista aí, né? No final da Idade Média, a Europa viveu em uma onda de interesse crescente pela cultura antiga. E atores gregos e romanos da antiguidade passaram a ser traduzidos aí e estudados, tá certo? E os valores clássicos, vamos dizer assim, aos poucos foram sendo retomados, principalmente porque dizia respeito ao ser humano, em relação em relação aos relacionamentos sociais, às crenças religiosas, às questões morais, enfim. Esse movimento recebeu o nome de humanismo, né, que pode ser considerado aí uma etapa inicial de uma, vamos dizer assim, uma revolução cultural, mais ampla, um renascimento, depois nós vamos estudar posteriormente. Então tá aí, a cultura antiga, né, resgate dos valores clássicos, dos autores gregos e romanos, e aí vem o humanismo, que é a preocupação com as questões relacionadas ao ser humano, que é a etapa inicial do renascimento, o ser humano sempre na medida de todas as coisas, e o livre-arbítrio, né, o poder do ser humano de decidir sobre sua vida e escolher seu destino, né, juntamente com o cristianismo e a fé, referências ainda importantes na arte do período. Beleza? Vamos dizer que essa, né, que ele coloca aqui nessa noção de livre-arbítrio, né, que tem aí no ser humano, né, ele supõe a capacidade de você fazer escolhas, né, por intermédio dos quais o ser humano decide a sua vida e define as suas ações sobre o próprio destino. Daí o surgimento do termo antropocentrismo, tá? Que é justamente essa afirmação do poder humano, né, que é um dos traços mais marcantes aí do antropocentrismo, né? Ele vai falar um pouquinho de vocês aí na página 101, né? E apesar dessa valorização da ação humana por causa aí do humanismo, a temática religiosa ainda continuaria ainda muito tempo, né? Ou seja, a fé como referencial individual e o cristianismo como uma referência cultural, tá? Beleza aí. Então ficamos por aqui. Depois eu passo esses slides para vocês também lá na plataforma, tá? Prossigam aí com o teatro humanista da Idade Média, né? Principalmente aí com Gil Vicente, seus personagens, tipos e alegorias. Para responder aqui as páginas 103, tá bom? Até aí a 105. Tá? Que na próxima aula a gente faz a correção junto com vocês aqui dessas atividades, tá? Da 103 até a 105. Depois eu posto também na plataforma para vocês se lembrarem aí dessa atividade que tem que ser feita. Beleza? Então, tchau para vocês, boa tarde, boas aulas, tudo de bom, até nosso próximo encontro. Valeu, tchau, tchau, e até nossa próxima aula. Valeu, tchau, tchau, um abraço.